Jesus, com Jesus, em oração eu vou falar, Jesus me ouvirá. Amém. Vamos orar. Vamos falar com Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Onde você estiver agora, feche os seus dois olhinhos, menino e menina, e vamos falar com o Papai do céu. O nosso Senhor Deus, como eu sempre digo, que criou tudo, o nosso grande Deus que tem nos protegido. Nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, ó Deus, para mais um domingo, para mais uma escola dominical. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos deu esta oportunidade. O Senhor nos deu, Pai, a chance de estar cultuando a Ti. O Senhor nos deu este recurso, ó Pai, da internet, para nos interligar e continuar sendo a Tua igreja, congregando em Ti, ó Pai. Estamos, ó Deus, aprendendo com o Senhor que a igreja não é o local físico, ó Pai. A igreja somos nós. A igreja são aqueles, ó Deus, que buscaram viver, estão buscando viver debaixo do Teu sangue, estão buscando, ó Pai, cumprir a Tua palavra em suas vidas. Nos ajuda, Deus, mais esse dia. Abençoa cada criança que levantou cedo para poder estar aqui, ó Deus, cultuando a Ti. Que possamos, ó Deus, mesmo na distância geográfica, estarmos todos num mesmo espírito, estarmos todos juntos em Tua palavra. Nós oramos, Pai, a Ti, com fé, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos dizer bom dia, né? Vamos dizer bom dia para todos os meninos e meninas que acordaram cedo, também os irmãos e irmãs que nos acompanham pela nossa página na internet. Nosso endereço eletrônico é www.tabernaclodafebrasilia.org.br, de onde todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo. Os cultos de terça, os cultos de quarta, sexta-feira, sábado e domingo também, de manhã à tarde, indo até a noite, até quando Deus quiser, né, irmão Edivan? Até quando Deus quiser. Seu microfone lá. Até quando Deus quiser. Vamos dizer bom dia, irmão Edivan? Vamos dizer bom dia? Vamos. Quem vai falar primeiro? Pode começar mesmo. Para o ímpar. Né? Não tinha isso quando era criança? Pode ir, vai lá. Para o ímpar. A gente brinca assim, ser criança é bom. É por isso que eu sou criança até hoje. Você é criança também? Agora é pedra, papel e tesoura. Sou criança também. Ah, pedra, papel, tesoura também. A gente também brincava. Papel, tesoura. E eu ganhei. Eu vou começar. Bom dia! E é com Jesus. Amém. Bom dia! Ó. Bom dia. Ecoou a voz dos meninos, você ouviu? Ecoou sim. Ecoou e muito. Ecoou. A voz do cristão, ela ecoa para toda a eternidade. Porque ela é eterna, assim como Deus é eterno. Enquanto nós estivermos nele, nós somos eternos, irmão Edivan. Então, nossa voz ecoa. Amém. E hoje nós temos um assunto bom. É parecido, em alguns pontos, com o assunto da semana passada. Ele parece, é uma espécie de continuidade, porém, com uma outra visão. E então, assim como o domingo passado, nós vamos convidar cada menino e menina que está aí de casa para poder ter este culto como sendo a mesma escola dominical de quando estamos aqui. Né? Eles podem cantar juntamente com a gente. Podem cantar. A irmã Noemi vai cantar com a gente sim. Aqui. E eles vão perceber que o hino, o corinho que eles vão cantar tem a ver com o nosso assunto de hoje. Tem a ver com a história que nós vamos contar hoje. É mesmo, irmão? Tem a ver sim. Sim. Um hino, isso, vamos cantar um hino. Sim, então vamos, irmã Noemi. A irmã Noemi vai cantar o hino, só para poder lembrar, meu barco é pequeno e tão grande é o mar. Pode cantar. Meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas se afundará. Mas quando Jesus o meu barco guiar,
ao céu poderei alcançar, alcançar, alcançar. Amém. Então já perceberam qual é o nosso assunto de hoje? Vocês já perceberam qual é o nosso assunto de hoje? Vamos ler a Bíblia? Vamos abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 4. São Marcos 4, 37. São Marcos, capítulo 4, versículo 37. O que diz aqui? E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram-lhe, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Olha, eles gritaram, eles clamaram a Deus. Vamos aqui, então, entrando no nosso assunto. O nosso assunto é medo. Geralmente os meninos e meninas têm muito medo. Medo de quê? Medo de tudo. Medo de tudo. Todos nós temos medo de alguma coisa, não é verdade? Até os adultos têm medo. Até o papai e a mamãe às vezes têm medo também. Eles são maiores que nós, são. O papai e a mamãe são autoridades em casa. E às vezes, mesmo assim, eles têm medo. Mas o papai e a mamãe têm medo? Eu lembro a primeira vez que eu vi meu papai com medo, né? Eu falei, mas meu papai tem medo? Ele sente medo? Sente medo sim. Infelizmente, às vezes nós temos que encarar esse medo, por um lado. Por outro lado, felizmente, porque quando a gente encara o medo, a gente se torna mais forte. A gente se torna mais forte. Vamos então para o primeiro medo aqui. Nós listamos alguns medos. Tem gente que tem medo de altura. Olha só essa altura aqui. Está vendo lá? Olha, está numa montanha. Tem gente que tem medo de altura. Esse aqui não está com muito medo, não. Ele está até subindo ali, pendurado numa corda. Então tem gente que tem medo de altura. Que mais, irmão Divan? Que mais? Tem gente que tem medo disso aqui. Vocês estão vendo isso aqui? Olha só. Esse cachorro. E esse é bravo. Tem gente que tem medo de cachorro. Daquele pequenininho? Aquele que faz assim... Esse aí é só para acordar o pessoal no apartamento durante a noite. E o grandão? E o grandão? Como é que... Tem que ter medo do grandão. O grandão faz assim, ó. O pequenininho, ele só incomoda o pessoal nos condomínios. Faz aí o que atrapalha o pessoal no condomínio. O pequenininho faz... Pequenininho. Eu tenho medo desse outro aqui, ó. Esse outro cachorro. Desse eu tenho medo. Você tem medo desse? Tenho. Muito. É um grandão desse aí. Tem criança, irmão Edivan, que tem medo de escuro. Mas quando está escuro é tudo tão igual. Quando apaga a luz foi embora, mas o quarto continua sendo o mesmo. Se você está no seu quarto, não precisa ter medo. Está escuro, mas ali tem a sua caminha, tem o seu guarda-roupa, a sua cômoda, os móveis ali do seu quarto, um tapete, né, às vezes ali no chão. Não precisa ter medo de escuro. Não precisa. Tem gente que tem medo... É tudo a mesma coisa, irmão, mas eu estudava no período noturno, à noite. E à noite pode ser que é tudo a mesma coisa. As pessoas são as mesmas, só que tem um escuro que ele é diferente. É aquele escuro que quando você chega da escola, é aquele escuro que quando você desce do ônibus. Em uma determinada ocasião, eu sou muito corajoso, mas ao mesmo tempo medroso. Tenho coragem e tenho medo. A coragem, ela é usada para enfrentar o medo, que todos nós temos. Uma certa vez, eu estava vindo para casa da escola. Era noite, por volta de 11h30 da noite, já eu estava chegando em casa. E o pessoal estava falando que na rua circulava um carro preto. Que estava pegando a pessoa para fazer maldade com ela. Amarravam no dia para fazer maldade no outro dia. E eu não queria ser amarrado, não. E era um carro preto, dizia que era um Opala preto que estava correndo atrás das pessoas, colocando elas dentro do carro. E aí eu fiquei com medo. Eu estava em pânico, eu chegava da escola, andando, caminhando assim, ó, olhava para um lado, olhava para o outro. E você sabe, né? Onde eu morava lá embaixo, lá,
embaixo, o pessoal costuma dizer que é meio perigoso. Mas enfim, eu estava vindo da escola e eu desci do ônibus. Quando eu desci do ônibus, o ônibus foi embora e eu fiquei sozinho para ir para casa. Não desceu ninguém comigo na parada nesse dia. Aí você ficou com medo. E a parte mais difícil, meu irmão, tava vindo um carro preto, igualzinho a descrição do que o povo falou. Aí eu ficaria com medo também, ué. Sabe o que eu fiz? Eu olhei para trás assim, meio sem gracinha, dei 2 passos devagarzinho, e o restante foi correndo mesmo. Foi correndo. Foi correndo? Corri, o carro lá atrás. Fez esse barulho. Mas eu não quis nem saber se era correndo atrás de mim ou não. Eu sei que eu corri tanto, e pulei um muro, a grade, e entrei dentro de casa tremendo. Não quis nem saber o que o carro queria fazer. Você não machucou, não? Não. Olha, se fosse eu tinha machucado. Mas fiquei tremendo por muito tempo. Tive que beber uma água assim para ficar mais calmo. Mas tem outros medos, irmão John? Eu tive um medo uma vez de um cachorro também. Tive. Eu tava voltando à noite, eu fazia faculdade, estudava à noite, e eu fiquei com medo. Tinha um cachorrão bem grande. E então, na hora que eu olhei, não tinha para onde eu correr. Eu olhei e falei, se eu correr, ele vai me alcançar. Eu tô com medo. Agora, eu falei, eu vou ter que encarar ele. Eu olhei no olho daquele cachorro, bem no olho dele, e falei comigo mesmo, lá no meu coração, Jesus, me ajuda. E não é que aquele cachorro, no final das contas, ele estava com medo de mim também. Tá vendo? Quando eu olhei para ele, ele veio assim. Viu como todo mundo tem medo? Até os seres que não são humanos, os bichos, os animais também têm medo. Tá vendo? Tem mais medo por aí. E esse bichinho aqui, mostra esse bichinho aqui para mim. Mostra lá na câmera, esse bichinho. Mostra lá, aqui. Vamos lá. Esse aqui, ó, é o mosquito. Vem mais para cá. Isso, esse aqui é o mosquito. Tem gente que tem medo dele, né? Fica assim, e pousa no nosso ouvido. Esse aqui é ruim. Esse aqui é ruim demais. Esse aqui ele transmite, esse mosquito que tem essas perninhas com essas marcas brancas aí, ó, é o mosquito da dengue. Nós também temos que ter cuidado com o vírus da dengue. Então, na sua casa, menino e menina, se tiver alguma garrafa, alguma bacia aí fora que esteja com água parada, você joga fora. Se for a bacia que a mamãe está lavando roupa, você não mexe não. Que a mamãe está lavando roupa e aí depois ela vai pegar e vai jogar aquela água fora. Mas se for uma água que ninguém está usando e que está parada aí há muito tempo, joga fora. E agora o medo que está todo mundo tendo medo aí, ó. O medo do vírus. Esse medo aqui muita gente está tendo. Esse é o medo que a gente está destacando aqui desde domingo passado. E que não precisa ter medo dele. Assim como das outras coisas, Deus te ajuda. Deus é que te protege. Deus é maior do que esse vírus. Esse vírus ele é tão pequeno que tem que ter essa imagem aqui, ó, aumentada pela câmera para poder a gente conseguir ver. Mas Deus é muito maior do que o vírus, muito mais poderoso. Ele que nos protege. E Ele nos protege através das nossas ações também. Nós vimos domingo passado que temos que lavar as mãos, tomar banho, lavar o rosto, beber bastante água e comer bem. Isso vale, não é só para coronavírus não, para qualquer doença, para a resistência do seu corpo. Então os meninos comem tudo e as meninas também. Os meninos e as meninas lavam as mãos, tomam banho, se cuidam, para que nem o coronavírus e nenhum outro vírus, até mesmo da gripe, venha atingir. Então vamos ver aqui. Vem comigo. Vou contar uma história para vocês. Essa história é Jesus acalma a tempestade. Jesus acalma a tempestade. Vamos ver uma imagem? Irmãos, podem jogar a imagem aí do slide? Isso, vamos ver aquela imagem que está ali. Jesus estava ensinando o dia todo e já estava cansado. Assim como todos os discípulos também estavam ali com ele cansados. Só que aquela multidão não abandonava Jesus. Ficava ali em volta dele o tempo todo. Então, quando eles estavam cercados por multidões, daquela forma que está ali na foto que vocês estão vendo, quando eles estavam cercados por multidões e queriam descansar, só tinha uma forma para conseguir descansar um pouco. Ele, Jesus e os discípulos entravam no barco e iam para o meio do mar.
E foi isso que fizeram neste dia. Entraram no barco e foram para o outro lado do mar. Quando estavam bem longe, Jesus deitou-se para descansar. Com o balanço do mar, Jesus acabou dormindo. Mas logo que ele dormiu, o vento começou a soprar. Mais forte, cada vez mais forte. E as nuvens começaram a se formar. Sabem, menino e menina que está aí de casa nos assistindo, sabe quando o verão tem dia que nem parecia que ia chover, mas o tempo vira de repente e começa a chover forte? Foi mais ou menos isso que aconteceu com eles. O tempo se fechou rapidamente e logo as primeiras gotas de chuva começaram a cair. Só que não era uma chuva fraca. Sabe, aquela chuva bem grossa, bem forte? Foi assim, e começou a chover. Logo, uma tempestade se formou. Bem forte, e era assustador. Quando os discípulos viram a tempestade que estava se formando, eles ficaram com muito medo, ficaram apavorados, assombrados, pois eles eram pescadores e sabiam que uma tempestade forte iria formar ondas fortes. Isso poderia virar o barco onde eles estavam. Os discípulos ficaram atentos para não deixarem o barco virar. Sabe, assim como vocês estão vendo ali, algumas vezes nós também ficamos com medo, mesmo sabendo que Deus está conosco. Mas sabe o que a Bíblia diz? Lá em Isaías 26, versículo 3... Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Quando temos fé em Deus, podemos pedir a Deus para nos ajudar a superar o nosso medo, o nosso pânico e nos ajudar a tomar a decisão certa. Agora, naquela hora, os discípulos tentaram de tudo para manter o barco navegando ali, tentaram fazer de tudo, mas as ondas começaram a ficar mais fortes, e logo começou a entrar água no barco. Então os discípulos jogaram água para fora do barco. Muita água estava entrando. Eles seguraram firme as laterais do barco para poder ver se equilibravam ali. Eles remavam, jogavam água fora e remavam, jogavam água fora e remavam. E mais uma vez sentiram muito medo, pois estavam vendo que não iam conseguir salvar o barco. Eles ficaram com tanto medo, que foram acordar a Jesus. Estavam apavorados quando foram acordar Jesus e disseram: Mestre! O Senhor não se importa, nós vamos morrer. Naquela hora o medo era tanto que eles acharam que nem Jesus poderia fazer algo para eles. Mas Jesus se importa com cada um de nós. Ele se importa tanto
que Ele morreu numa cruz para salvar-nos dos nossos pecados. E graças à sua morte, hoje podemos pedir perdão dos nossos pecados. E Ele perdoa. E isso é a maior prova de que Ele se importa conosco. Todas as outras coisas são detalhes. Voltando lá para o barquinho, quando Jesus acordou, Ele se levantou, firme, demonstrando o seu poder. Ergueu os seus braços e ordenou ao vento: acalme-se. Aquieta-te, vento. Aquieta-te, mar. E rapidamente a tempestade passou. Os discípulos mal podiam acreditar. Como alguém poderia comandar a natureza? Eles já tinham visto Jesus fazer muitos milagres, mas não sabiam que podia comandar até a tempestade. Assim, eles entenderam que Jesus pode nos ajudar em todo momento. Não importa qual a situação, podemos pedir a Deus que nos ajude, mesmo nas situações mais difíceis, pois Ele pode fazer coisas impossíveis. Jesus faz coisas impossíveis. E naquele momento, acalmar a tempestade parecia ser impossível, mas para Jesus não era. E ali vamos ver mais ou menos ali como é que estavam os discípulos. Os discípulos agora estavam como? Sorridentes, navegando com Jesus. E Jesus com os braços levantados, abençoando a cada discípulo. Olha lá o barquinho. O barquinho está balançando? Não, o barquinho agora está calmo. E Jesus está consolando os discípulos, dizendo em outras palavras: acredite em mim, eu sou Jesus, eu sou Deus aqui na terra. Então eu posso comandar a tempestade, eu posso comandar tudo que você tiver de desafio, eu posso comandar e vencer com você. Então siga esse barquinho navegando tranquilamente. Ali naquela encenação, o irmão Edivan simboliza os discípulos e o irmão Edilson a Jesus, que está ali com os braços levantados neste momento, para você, menino e menina que está em casa, para receber a bênção deste barquinho. A mesma bênção que estava lá, está aqui, está aí na sua casa. Olha lá o barquinho, calminho, calminho. Os discípulos sorridentes e Jesus com as mãos de autoridade para cima. Amém, amém. Então, vamos ver sobre essa questão mais uma vez. O mundo está mostrando uma imagem distorcida das coisas. Nós temos que nos proteger? Sim. O coronavírus é perigoso? É. O vírus da gripe também? É. Tudo isso é muito perigoso. Nós temos que nos proteger? Sim. Não é dizer: Deus vai nos proteger e não vou fazer nada. Errado. O certo é: Deus vai nos proteger a partir daquilo que eu fizer. Pode vir para cá, discípulo. Olha esse discípulo aqui, olha, corajoso. Corajoso, estava navegando ali agora. Pescador. Discípulo pescador. Então nós devemos, como eu estava falando, irmão Edivan, podemos ter medo? Sim ou não? Sim, podemos, mas temos como controlar o nosso medo. Nós podemos domar o medo, né? Podemos domar o medo. Pode ter medo do coronavírus? Pode, deve. Deve, né? É perigoso. Deve. O medo seria para quê? Para tomar as precauções necessárias do momento. E quais são mesmo? Vamos relembrar mais uma vez? Lavar as mãos, tomar banho, né? Esse, na verdade, independente de coronavírus, a gente já tem que fazer, né? Mas agora a gente está falando das nossas precauções físicas, né? De se alimentar bem, de beber água, de lavar as mãos. Mas tem a precaução principal, irmão Edivan, que é orar. Amém. O que mais? Amém. Aí entra na parte que o irmão falou que nós não devemos ter medo, se nós estivermos com Cristo. Com Cristo. Com Cristo, aí não precisa ter medo. E como é que a gente faz para poder ficar com Cristo hoje? Com Cristo, para ficar com Cristo, é obedecendo a palavra, é lendo, é tendo conhecimento, é assistindo a escolinha das crianças, você está com Cristo. Assistindo aos cultos, assistindo a palavra do dia. A palavra do dia hoje foi boa. O seu comportamento fala que você está com Cristo. O tempo todo nós estamos com Cristo. Devemos ter um bom comportamento para estarmos com Ele.
Devemos ter um bom comportamento para estarmos com Ele. Essa frase aí eu vou guardar para mim. Devemos ter um bom comportamento para estarmos com Ele. Quem não tem um bom comportamento, Jesus não acompanha. Jesus não está junto. Mas eu gostei daquele barquinho, irmão Edivan. Jesus não gosta de baderna, gostou? Gostei, os meninos lá na casa deles também gostaram. Pergunta para eles se eles gostaram. Vocês gostaram desse barquinho? Aí vocês vão dizer, sim! Gostei. Ó, 2, 3 falando junto. Esse barquinho ali estava nervoso e depois ficou calminho. Quem foi que deixou ele calminho? Foi Quem Jesus. Deixou ele calminho, sem medo. Quem deixou os discípulos sem medo? Jesus. Primeiro os discípulos tentaram com suas formas, né? Jogar água fora, prenderam o barquinho no braço ali e foi. Mas a forma humana não adiantou. Eles fizeram a parte deles. Quando a parte deles não funcionou mais, então veio Jesus. Então qual é a nossa parte hoje em relação a esse desafio? Estar higienizado, lavar as mãos, tomar banho. Mas qual é a parte agora que a gente tem que fazer buscando a Jesus? Como é que é? Ensina os meninos aí. Buscando a Jesus? Leitura, leitura o que a gente acabou de falar, leitura da Bíblia, leitura das mensagens, com o papai e com a mamãe, o culto doméstico. Culto doméstico. Prestar atenção, é ler e observar, é tentar entender o que está escrito atrás daquelas palavras. Porque vai chegar um momento que as igrejas estarão fechadas o tempo todo, de verdade. E aí, a palavra, o conhecimento que vai sobrar, é o que o irmão já guardou aqui, é o que a irmãzinha já guardou aqui, é o que cada um de deixou vocês descer para cá. Guardou aqui dentro e deixou descer para o coração. É isso que vai ficar. Porque o conhecimento só aqui é só teórico. Agora aqui é vivido. Então nós estamos convidando meninos e meninas para fazer a sua parte de orar, de ler a Bíblia, de obedecer ao papai e à mamãe, de fazer o culto doméstico, de estar próximo a Deus. Não adianta só você lavar a mão e tomar banho, isso é importante? Se alimentar bem? Beber água? Sim, mas só isso não vai adiantar. O principal é estar com Deus, com Jesus. Os discípulos fizeram a parte dele, que era tirar ali a água com o baldinho, que era remar, segurar o barco, jogar a âncora dentro do mar, mas quando eles clamaram por Jesus, acalmou a tempestade. De uma vez, né? É isso que nós devemos fazer. E foi de uma vez. Não está em tempestade, mas com Jesus, a tempestade acalma. Amém. E assim finalizamos mais uma escolinha das crianças. Das crianças para as crianças. Dessas crianças que estão aqui, amém, né? Para as crianças que estão em casa. Irmão Edivan, o senhor faz a oração então finalizando? Vamos orar. Querido Deus eterno, Pai celestial, mais uma vez, ó Deus, estamos agradecidos, Pai, por poder fazer a transmissão do conhecimento para essas crianças, Pai, que estão nos assistindo. Obrigado, meu Pai, obrigado, meu Deus, pela unção. Obrigado, meu Deus, por esse companheiro que eu tenho aqui de fazer os trabalhos da escolinha das crianças, meu Deus. Obrigado, Pai, pelo pastor Adalto, obrigado por esta igreja. Obrigado, meu Deus, pelo profeta que nós temos. Oh Deus, nós somos agradecidos, Pai, porque nós temos o conhecimento da verdade e viemos parar no lugar certo, Pai, que é a Tua palavra. Querido Deus, continue nos alegrando, nos abençoando dentro da Sua palavra, Pai querido. Obrigado, meu Deus, te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, até a semana que vem, se o Senhor nos permitir, com a fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo.